Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Essa live que nós fazemos toda meia-noite, na virada do dia, para que possamos começar esse novo dia que está começando aí, né? Que está entrando com o pé direito na presença de Deus, apresentando a nossa vida como primícia e entregando a primícia do tempo a Deus, tá? Que Deus abençoe, Maria, Aline, seja muito bem-vinda, Jéssica, Deus abençoe sua vida. Montavani, seja bem-vinda, esposa, seja bem-vinda, tá acordada? Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai dar aqui uma tolerânciazinha, gente, de uns 2 minutos, tá? Para que o Instagram possa, assim, avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, tá? Essa live existe e acontece de segunda a sexta, toda meia-noite, num período de 30 minutos em média, tá? Então nós vamos ter um pequeno período de oração, em seguida nós vamos refletir um pouquinho sobre Deus, sobre a palavra de Deus e terminaremos a live com mais um momento de intercessão, de oração, vocês apresentando os seus pedidos. Tudo isso em média 30 minutos, tá? Então fiquem aí para que vocês possam assim participar conosco e que todos venhamos assim aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Essa live acontece de segunda a sexta à meia-noite. De domingo para segunda começa e termina de quinta para sexta. Sexta e sábado nós descansamos e voltamos no domingo novamente, tá? Se você puder fazer disso um hábito, será um prazer tê-lo aqui todo dia à meia-noite no Primícia do Senhor, tá bom? Deus abençoe Anésia Ferreira. Anésia, não sei se eu falei certo o nome. Vocês que estão chegando aí pela primeira vez, que nunca passaram por aqui em nenhuma live, por favor, coloque aí a cidade de origem e estádio que vocês estão me vendo, tá? Eu falo aqui de Itaiobeiras, Minas Gerais. Meu nome é Jamerson e eu sou aí o responsável pelo perfil O Arauto de Deus. Bacana? Quem estiver entrando pela primeira vez, por favor, coloque aí, tá? A cidade de origem e o estado. Bacana? Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente vai dar início a essa live. Gildete, Luciana, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Amém? Meia-noite e 1. Vamos começar, tá? A live com uma breve oração para que possamos assim refletir um pouco na palavra do Senhor. Pai amado, aqui estamos ao Senhor essa noite, viemos lhe render graças mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos vivos, né? Mais um dia que se inicia, queremos ser gratos pelo dia que passou, pois o Senhor assim nos sustentou e nos livrou de todo mal, nos concedendo a oportunidade de iniciarmos um novo dia. Esse dia nós oferecemos a Ti, para que o Senhor venha nos capacitar a viver de forma a honrar, exaltar e glorificar Teu santo nome, ó Deus. Tome aí, Senhor, nossa vida, por mais um dia, e continue assim a nos aperfeiçoar, a nos abençoar, a nos capacitar, Deus, a cada dia, a servi-lo melhor, a dar um melhor testemunho, a representá-lo melhor, a manifestar, Senhor, esse amor que excede todo o entendimento ao qual o Senhor nos manifestou por meio do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Que nós venhamos ser gratos, ó Deus, que venhamos entender e compreender quão maravilhosa bênção, quão maravilhoso presente o Senhor nos concedeu por meio da morte de Cristo ali na cruz. Que nós venhamos tentar devolver, Deus, buscar devolver de forma a manifestar gratidão, Senhor, mediante a essa atitude de amor para conosco. Obrigado, Deus, por este cuidado que o Senhor tem tido. Continua assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, capacitando-nos, Senhor, a entender a sua vontade. Que o Senhor venha assim tomar a primazia e abençoar
a nossa mente, o nosso coração e nos dá discernimento e sabedoria do alto para que possamos entender um pouco mais a respeito de Ti nessa noite. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, amados. Deus abençoe cada um de vocês. Nós já estamos aqui a 16, essa é a 17ª, 17 lives falando a respeito de Deus, tá? Hoje nós vamos falar sobre mais um atributo comunicável de Deus. Nós começamos falando a respeito dos atributos incomunicáveis em algumas lives no passado aí, e desde a live, se eu não me engano, 13, nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis. E o que são atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Deus não comunica a ninguém. São atributos que a Deus pertencem, como eternidade, como imutabilidade, como onisciência, onipresença, onipotência. Todos esses atributos somente Deus tem. Ele não comunica a ninguém mais. Atualmente nós estamos estudando a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. São atributos que estão em Deus, mas Deus permite que um reflexo desses atributos seja visto em nós, como santidade, como amor, que é o que nós iremos estudar no dia de hoje, tá? Santidade, amor, justiça. A gente estudou ontem atributos como misericórdia, graça, bondade. Então, esses atributos estão em Deus de forma plena, perfeita, completa, e em nós está apenas uma imagem. E essa imagem foi ainda deturpada pela entrada do pecado no mundo, tá? Então, esses atributos em nós não são bem vistos como são vistos em Deus, ainda mais porque perderam um pouco ou muito, né, do que ele é na realidade, na sua essência, por causa da contaminação pelo pecado que assim entrou no ser humano. Dalvani, seja muito bem-vinda. Gleide, quanto tempo, Deus abençoe. Jaqueline, Deus abençoe sua vida, tá? Então hoje nós vamos falar a respeito de um atributo comunicável que é muito, muito falado hoje em dia, de certa forma é sobrevalorizado. O amor. Nós estudamos 2 lives atrás que por meio do atributo da bondade de Deus é manifesto a misericórdia de Deus, é manifesto a longanimidade de Deus, é manifesto a graça de Deus pela qual nós somos salvos, e também por meio da bondade de Deus, porque somente Deus é bom de verdade, completamente, em essência, somente Deus o é. A manifestação desta bondade de forma ativa mostra ou evidencia o amor, tá? O amor é como se fosse a ação da bondade de Deus, tá? Quando Deus age manifestando a sua bondade, gera amor. Amor não é o que a gente está acostumado a ver em filmes, em novelas, em seriados, em livros, né? As pessoas tendem a olhar o amor como um sentimento, tá? Como um sentimento, algo que você sente. Na Bíblia, amor está mais ligado à atitude, à ação, à decisão de fazer algo e fazer, tá? Não só a intenção, mas realmente a atitude realizada, completada, tá? O amor está mais ligado à ação, à atitude, do que realmente a uma sensação, tá? O mundo meio que popularizou o conceito de amor como sentimento, tá? Mas na Bíblia não é isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que João escreve, né? Que Deus é amor. Então o amor está em Deus, faz parte de Deus, assim como os demais atributos incomunicáveis que eu já falei para vocês e os comunicáveis que nós já estudamos. Eles não existem separados em Deus. A gente está separando aqui para poder entender, para poder compreender, para que de forma didática a gente venha falar de cada atributo em separado. Mas esses atributos vivem de forma única, unida, tá?
coexistem ali, misturados, né, de forma homogênea em Deus, tá? Um está interrelacionado ao outro. Não tem como separar um do outro. Às vezes a gente começa a falar de um atributo, a gente acaba esbarrando em outro atributo. Por quê? Porque um faz parte do outro, porque todos eles estão de forma completa, plena, perfeita, funcionando o tempo todo em Deus, tá? A gente está separando aqui por causa da didática, apenas para podermos compreender, tá? Então, em Deus há amor. Deus é amor. Mas o amor não é Deus, tá? O amor não é Deus. Deus é quem é amor. Faz parte de Deus, da essência de Deus, amar. E amar é ação, é manifestação da bondade, tá? É amar. E esse amor existe desde quando Deus... Desde sempre, né? Porque Deus nunca surgiu, né? Então esse amor existe desde a eternidade passada, tá? Esse amor existe em Deus. Em Deus sempre houve um relacionamento de amor, né? A gente entende isso hoje como a Santíssima Trindade, tá? O Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em João capítulo 3, no seu verso 35, fala que o Pai amou o Filho. E amou o Filho não foi quando ele assumiu a nossa humanidade. Ele amou o Filho desde o princípio, desde a eternidade. Opa, ficou escuro aqui. Deixa eu clarear. Deus amou o Filho e há amor na Trindade desde sempre, tá? Se vocês olharem lá, se vocês puderem pegar sua Bíblia, peguem sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Lá em João 17, no verso 24, está escrito assim: pois aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, isso é Jesus na sua oração falando ao Pai, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso é a oração que Jesus faz ali, antes da sua crucificação, tá? Pedindo ao Pai que protegesse a igreja, né, aqueles que haveriam de se converter, né, e os usasse para alcançar o mundo, tá? Porque Deus havia escolhido essas pessoas, esses que haveriam de ser salvos, para serem representantes dele aqui na terra. E Jesus está intercedendo pela igreja, e de repente Jesus fala isso, para que cita esse versículo aí, né? Ele fala a respeito de Deus revelar e mostrar o quanto Deus o ama antes da fundação do mundo. Então, o tempo passou a existir depois que Deus criou todas as coisas. Antes que houvesse tempo, havia apenas a eternidade. E Jesus habitava na eternidade junto com o Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. Tá? Eternidade é um atributo incomunicável de Deus que somente Deus tem. Daí você percebe que Jesus não é apenas um ser humano. Jesus não é apenas um filósofo. Jesus não é apenas um espírito evoluído, tá? Jesus é Deus como o Pai é Deus. Jesus, certa feita, disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, tá? Então, ao avaliar esse versículo, a gente percebe que Jesus já existia na eternidade e dentro da eternidade já havia um relacionamento de amor entre Pai e Filho e possivelmente o Espírito Santo que estava ali também, tá? Então, o amor já existia em Deus porque Deus é amor e porque havia um relacionamento ali. Então, para se manifestar o amor, para que o amor seja visível, para que a gente se perceba ele, é necessário, de certa forma, existir relacionamento. Sem relacionamento, você não vai conseguir perceber a manifestação do amor, que é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha para o bem de outro, tá? E é isso que Deus fez para conosco. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquele que vivia com ele desde a eternidade, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a manifestação do amor é uma atitude. Qual foi a atitude de amor
de manifestar esse amor, a prova desse amor que Deus deu para nós. Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Então, no amor está uma escolha, uma decisão e uma ação ao mesmo tempo. Lá em Romanos 5, Paulo chega a escrever e fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Tá? Então, mais uma evidência de que o amor está ligado a uma ação. Não havia um que fizesse o bem, não havia um bom, um que buscasse a Deus, nenhum sequer. Todos nós havíamos nos extraviados. E mesmo assim, Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, é que hoje nós podemos amá-lo em retorno. Ainda mais depois da queda, depois de contaminados pelo pecado. Infelizmente, quando nascemos nesse mundo, nascemos já com a natureza caída, andâmica, contaminada pelo pecado, aquela que nos conduz e nos leva a rotineiramente, de forma natural, pecar. E tudo que é pecado é oposto à vontade de Deus, oposto àquilo que Deus é. É Deus que nos capacita hoje, depois de salvos, possivelmente selados pelo Espírito Santo, é através do Espírito Santo hoje que nós conseguimos ter atitudes de amor, conseguimos manifestar o amor em nosso meio, tá? Paulo fala que Deus derrama, tá lá em Romanos capítulo 5, no seu verso 5, vou até ler aqui para não falar errado. Deus derrama um amor em nosso coração e é por isso que a gente consegue ter atitudes de amor. Está escrito assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, que provém de Deus, esse amor ágape, sacrificial, em prol não de mim, mas do outro, que manifesta quando eu faço algo pelo outro, tá? Não por mim mesmo, mas por outra pessoa. Esse amor que provém de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, só o salvo consegue amar de forma semelhante a Deus, de forma sacrificial apenas o salvo, porque Deus nos capacita sim a amar. Então o amor, na sua prática, o amor manifesto com obras, tá? Ele provém de Deus e é uma evidência do cristão que é salvo. Do cristão que é salvo. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, Paulo escreveu assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. O importante não é ter ou não o prepúcio ali sob a glande do pênis. Não é isso que é importante. O que é importante? Ele vai falar: mas sim a fé que opera pelo amor. Então, se você diz que tem fé, a evidência dessa fé é obra feita em amor, tá? Quando a gente vai olhar para a primeira carta à igreja de Éfeso ali em Apocalipse, e a gente vai ler aquela primeira carta dirigida à igreja que estava em Éfeso, a gente vai ver que a igreja aparentemente aos nossos olhos, aos olhos humanos, era perfeita. Ela não tinha defeitos, mas Jesus fala que tinha algo contra ela, que ela deveria se arrepender, porque ela deixou as obras que eram feitas no seu primeiro amor, no amor do princípio. Não é que amor tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. É porque, geralmente, quando a pessoa é desperta para a realidade de que é uma pecadora e que seu destino é o lago de fogo e que de repente Deus a está conscientizando de que ela está indo na direção errada e lhe dá a oportunidade de mudança, de conversão, de novo nascimento, quando essa pessoa é desperta para a realidade que era um pecador perdido
e percebe que em Cristo Jesus ela tem um novo começo, uma nova história, tá? Existe a oportunidade de reconciliação com Deus, essa pessoa tende a ser grata e buscar viver de forma a honrar, exaltar e glorificar a Deus por amor, por gratidão, tá? Se ela não tomar cuidado, eu não vou entrar em detalhes esquisitos, né? Teria que falar mais sobre outras coisas, mas o que está dando a entender é que você começa bem a caminhada e se você não vigiar, você vai começar a deixar Deus para segundo plano, terceiro plano, e aí você não vai mais realizar as ações que você tinha quando você era recém-convertido. E você vai começar a fazer as coisas por formalidade, por religiosidade, por hábito, por costume, e não mais por gratidão, e não mais por respeito, temor, amor a Deus. E é isso que Jesus está falando. Se você fizer qualquer coisa que não seja por amor, se tiver qualquer outro motivo que não seja amor, você já desviou do caminho. Já desviou do caminho. Arrepende-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras, é o que está escrito lá na carta. Então ele quer que você volte e comece a praticar novamente as obras que eram feitas no amor do princípio, aquele amor que manifestava gratidão, submissão, respeito a Deus, tá? Então Deus quer de nós uma evidência de que realmente estamos nele. Se estamos nele, iremos amar, porque é Ele quem nos capacita a isso. Mas se não estamos nele, não conseguiremos amar, né? Jesus falou lá em João capítulo 13, verso 35, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A evidência de que somos cristãos é quando nós nos respeitamos, nos suportamos uns aos outros, toleramos uns aos outros, tentamos ajudar uns aos outros, caminhar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, né? O amor é manifesto quando a gente se relaciona e consegue conviver juntos, suportando aí os defeitos, as qualidades, né? Os altos e baixos da vida de qualquer relacionamento. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É até fácil amar parente, é até fácil amar irmãos da igreja, de certa forma. Mas a Bíblia e Jesus chega a nos dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí? E amor não é sentimento. Amor é escolha. É atitude, é decisão. Algumas pessoas às vezes se casam e se casam por amor e depois de algum tempo vira e fala: eu não amo mais, eu vou me divorciar. Amor não é sentimento, amor é escolha, amor é decisão. Quando você decide se divorciar porque fala que o amor acabou, é porque antes disso você decidiu não amar. Você decidiu parar de amar. Tá? Se você decidir voltar a amar, voltar a querer bem, fazer bem, estar ao lado pro bem, esse sentimento aparente aí vai retornar, tá? Então amor é decisão. E Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que amemos os nossos inimigos, quanto mais os irmãos da igreja, tá? Então, que viemos refletir a respeito disso, do amor, porque Deus é amor. Somente quem ama conhece Deus. Quem não ama ainda não conheceu a Deus, tá? Porque o resumo de tudo que está na palavra de Deus se resume em amar. Se você ama a Deus, ama a si mesmo, você vai conseguir amar o próximo. Isso é uma escolha, uma decisão, é atitude, tá? Não é sensação, não é sentimento, tá bom? Bacana? Deus mostrou muito claramente na palavra dele que sempre quando ele ama, ele faz. Ele não fica pensando, não fica intentando, ele realiza em prol do nosso benefício, e Jesus é a maior prova disso ali na cruz. Amém? Que Deus venha assim nos capacitar a aprendermos a amar, que venhamos amar como ele ama, amar uns aos outros, para que fique patente e evidente ao mundo
este amor que provém de Deus. Amados, eu vou dar aqui 2, 3 minutos, 3 minutos, para que vocês possam colocar seus pedidos aí. E nós estaremos orando para terminar esta live. Amanhã eu vou vir com mais um atributo comunicável, tá? Nós vamos refletir em outro atributo comunicável no dia de amanhã, tá bom? Talvez seja o último ou penúltimo, vou avaliar, vou ver se tem mais um depois dele. E aí a gente vai entrar em outro assunto, tá? A gente está falando a respeito de Deus, sobre os atributos de Deus, porque Jesus falou que a vida eterna está em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo ao qual ele enviaste. Poucas pessoas hoje conhecem Deus, entendem Deus. Para se entender a mensagem do Evangelho, você tem que entender e compreender como Deus age, como Deus pensa, tá? Para que você possa entender por que Jesus teve que morrer. Então, a gente vai entender um pouco melhor essa situação no dia de amanhã, tá? Eu vou falar sobre um atributo que a gente não falou ainda, comunicável, e ele vai ajudar demais a gente a compreender todo esse contexto, tá? Eu não vou falar aqui agora, amanhã você esteja comigo aí à meia-noite, para que possamos estudar talvez o último atributo comunicável, e aí a gente vai passar a falar a respeito de Jesus, tá? Amém? Vamos colocando aí os pedidos de oração. Sidlene, seja bem-vindo. Sandra, seja bem-vindo. Gemerson, você chegou, né, amado? No finalzinho, seja bem-vindo. Luciene, seja bem-vindo. Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entraram aí. Alcione, seja bem-vinda. Aparecida, seja bem-vinda. Silvana, Claudete, Cassiana, Maurilene, Rafael, Queiroz, Raimundo, Vá, Cristina, Lúcia, Nova História, um bocado de gente entrou aí, um bocado de gente saiu, tá? Todos vocês sejam muito bem-vindos. Se alguém tiver um pedido de oração, vou dar mais um tempinho aqui, senão nós vamos orar concluindo a live. Vamos ver se dessa vez eu consigo terminá-la antes de 00:30. Tá? Até hoje eu não consegui fazê-lo. Sempre passa de 00:30. Amém? Gente, quem tiver qualquer dúvida, tá? Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu falo aqui nas nossas reflexões, vocês podem mandar um direct pra mim, viu? No outro dia, pode mandar pra mim sem problema nenhum, tá? Que aí eu vou refletir e vou te responder via áudio, via texto, tá bom? Não fique aí preocupado com isso não. Vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer dúvida aí teológica, tô aqui para servir, tô aqui para ajudar, tá? Sidlene pediu para orar pela família. Catiene, gente, eu não vou conseguir falar seus nomes, viu? É bem diferente. Pediu para orar pelas filhas. Gemerson continua pedindo pelo presbítero Josué Rufino. Ele foi internado. Meu Deus do céu, misericórdia. Que Deus tenha graça, dê graça, conceda oportunidade para continuar servindo o Senhor. Pelo rumo da cidade, que Deus tenha misericórdia. Amém, Sidlene. Sidlene pediu pela família e pela cidade. Catiene pelas filhas. Gemerson pelo presbítero. Vamos estar orando, tá? Vamos estar orando. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite viemos lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais de Ti. Hoje aprendemos, ó Senhor, que Tu és amor e Tu manifestaste essa evidência de que ama, enviando o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, por tão maravilhosa provisão em Cristo Jesus. Senhor, venha trabalhar em nossos corações para que possamos entender cada dia mais, Deus, o significado disso, o porquê disso, o motivo disso, de Cristo ter vindo aqui e morrido por nós. Que venhamos compreender, Senhor, a mensagem do Evangelho, para que de alguma forma sejamos gratos, ó Pai, e manifestemos essa gratidão com amor.
nos colocando à disposição de servi-lo onde quer que o Senhor nos coloque. Que sejamos representantes de Cristo, ó Pai, do seu amor, onde quer que o Senhor nos coloque. Que o Senhor nos ajude a abrir mão do nosso eu, para que possamos dar lugar para esse amor ágape, sacrificial, que olha o outro e não a nós. Que o Senhor venha estar assim, nos abençoando ou nos capacitando a amar o próximo, da mesma forma que amamos a nós mesmos. Que o Senhor venha estar assim nos abençoando, Pai, nesse novo dia. Venha estar nos conduzindo, nos dando uma noite tranquila, para que possamos amanhã acordar dispostos para servi-lo onde quer que o Senhor nos coloque. Eu venho aqui apresentar os pedidos que foram feitos, ó Deus. Venho aqui apresentar os pedidos que não foram feitos também, ó Pai, mas que estão nos corações dos teus servos. Venha assim responder de acordo com a tua vontade, ó Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um dos teus servos. A Sidilene pede pela família, ela pede pela cidade dela, Deus. O Senhor sabe o que está acontecendo na família, o Senhor sabe o que está acontecendo na cidade. O Senhor sabe que há uma necessidade de um bom governo sobre qualquer local, Senhor, para que possamos ter vidas tranquilas. E a tua palavra nos ensina que não há autoridade que não venha a ser constituída a partir de ti. É o Senhor que coloca cada autoridade em cada lugar. Então nós intercedemos para que o Senhor venha tomar a primazia aí e conduzir os rumos não só da cidade, mas do estado, do país e do mundo, ó Deus. De forma que seus projetos venham ser cumpridos e quem sabe tenhamos momentos de paz, de tranquilidade, para que possamos viver em harmonia, tá? Eu quero lhe apresentar a vida do presbítero aí, Josué, que novamente voltou ao Senhor para o hospital. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, do teu servo. Venha aí realizar um milagre, se isso for propósito e vontade sua, Deus. Que o Senhor venha estar assim, dando oportunidade para que ele possa continuar mais um tempo aqui conosco e assim ser um instrumento em tuas mãos para alcançar as pessoas que se encontram ainda perdidas, ó Pai. Quero lhe apresentar a vida de Catiene, que veio aqui e apresentou a vida das filhas. O Senhor sabe a necessidade dessas crianças, se é que são crianças, dessas meninas. Que o Senhor venha assim abençoá-las, entrar em providência naquilo que é necessário. E se não forem convertidas, que o Senhor venha estar assim quebrantando esses corações, se revelando a cada uma delas. Se forem convertidas, que o Senhor venha estar aperfeiçoando e usando para o louvor e glória do teu santo nome. Quero apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha. Vou rogar pela restauração da saúde da minha filha, que se encontra aí gripada, Deus, que o Senhor venha estar abençoando, restaurando aí a saúde dela, entrando em providência em nossas necessidades, provendo aquilo que necessitamos no dia a dia e preparando o projeto e o propósito que o Senhor tem para conosco. Rogo por ti que o Senhor continue assim nos abençoando a todos, abençoando aqueles que ainda irão assistir essa live, ó Pai, no decorrer deste dia. Que o Senhor venha estar assim entrando em providência em suas necessidades também, e que tudo que foi falado aqui sirva para edificação, para o crescimento, aperfeiçoamento, para que a cada dia possamos representar melhor o seu Filho, Cristo Jesus, em meio a essa sociedade, Pai. Obrigado por tudo. Ser conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal por mais um dia. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Tem um bocado de gente que entrou aí depois. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas a live está acabando, tá? Vai ficar gravada aí, tá? No perfil. Quem puder compartilhar a live no outro dia pela manhã, não compartilhe agora não, o pessoal tá dormindo. Pela manhã, sinta-se à vontade, tá? Obrigado pela presença de cada um de vocês. E estamos aí na virada desse novo dia, nos reencontrando aqui, tá bom? Daqui 24 horas, em mais ou menos, 23 horas e 30 minutos, nós nos veremos aqui com mais um Primícias do Senhor. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Vejo vocês meia-noite desse novo dia, tá? Deus abençoe. Fui.